Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Uma palavra de aconchego e amor, acolhimento aos irmãos que porventura, por motivo de enfermidade, não podem estar congregando ou viajam em uma situação assim, e que a palavra de Deus alcance o seu coração de uma forma muito profunda nesta manhã, e que nós que estamos aqui também sejamos alcançados por essa palavra. Quero convidar a igreja a abrir em Mateus capítulo 22, nós vamos ler do versículo 41 até o 46. Quero pedir que os irmãos fiquem de pé para essa leitura, em reverência à palavra de Deus, né? Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele momento, daquele dia, fazer-lhe perguntas. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra e divide aquilo que é indivisível. Pai, em nome de Jesus, faz isto agora em cada um de nós. Que a tua palavra penetre em nossos corações, produzindo aquele fruto que o Senhor tem para que seja produzido em nossas vidas nesta manhã. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema da nossa mensagem nesta manhã é uma pergunta: quem é Jesus para mim? Repita comigo assim essa pergunta: quem é Jesus para mim? E eu espero, irmãos, e oro para que durante esse momento de reflexão, você vá respondendo essa pergunta lá dentro de você. Olhando aqui para este trecho que nós lemos, poucos versículos, nós não podemos isolá-los do que vem antes. O contexto aqui é uma sessão de interrogatório a que Jesus é submetido. 3 perguntas, uma atrás da outra. Jesus é interrogado sobre o tributo, né? Deve pagar imposto ou não pagar imposto? Jesus dá aquela resposta certeira, como não podia ser de outra forma, né? Direta. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por essa eles não esperavam. Aqueles se calaram, mas vieram os outros, os saduceus, que não acreditavam é uma seita religiosa, os saduceus, dentro do judaísmo, que não aceita a ressurreição. E vieram com uma pergunta, trazendo uma história absurda, ridícula até, para Jesus, tentando encalacrar Jesus ali com aquela pergunta. E perguntaram. E aí Jesus dá uma resposta da mesma forma, certeira, resposta de Deus, de Filho de Deus. E fala para eles: vocês estão errados, vocês não conhecem nem a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Porque lá na glória não vai haver casamento. E aí desmantelou aquela situação hipotética e ridícula que eles trouxeram para Jesus. Mas vem um outro grupo, também religiosos, os fariseus, e eles viram que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Eles falaram: opa, vamos encalacrar agora Jesus com uma pergunta, e ele não vai saber responder, ele vai se contradizer. E aí perguntaram sobre o primeiro:
e mais importante mandamento. Jesus é a palavra viva de Deus. Ele é o autor da palavra, ele é a palavra. Ele é quem deu esses mandamentos. Como ele não saberia qual é o principal? Ele é Deus, ele é onisciente. E ele deu aquela resposta maravilhosa. Não somente o primeiro mandamento. O primeiro é amar a Deus. Mas o segundo, que também por aquilo eles não esperavam certamente, né? É amar o próximo. Bom, depois de passar por essa sessão de interrogatórios, todo mundo ficou quieto. Jesus vai agora perguntar. E a pergunta dele é sobre ele mesmo. E ele faz essa pergunta. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Jesus faz aqui 3 perguntas, pelo menos, mas todas elas são divididas. Na verdade, a pergunta que Jesus está fazendo, que ele deixa bem claro, é sobre a pessoa dele. O que vocês pensam do Cristo? O Cristo era o Messias, o libertador, o ungido de Deus, por quem os judeus esperavam. O que vocês pensam dele? E esta pergunta é super importante. Lá atrás, em Mateus capítulo 16, Jesus faz essa mesma pergunta aos discípulos. O que os homens dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E eles responderam, uns dizem que o senhor é João Batista, que veio de novo, outros dizem que é Elias, ou algum profeta. E Jesus então apertou o parafuso e disse, e vocês, o que vocês dizem sobre mim? Então Pedro, movido pelo Espírito de Deus, dá aquela resposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus está interessado em fazer essa pergunta a você e a mim nesta manhã. Essa pergunta é a da mais alta importância. Nós respondemos muitas perguntas ao longo da nossa vida, perguntas fáceis de responder. Você vai fazer um cadastro e pergunta lá o seu nome, seus CPF, seus números ali e tal. Você vai ao médico, consultar o médico e ele faz umas perguntas e você responde o que você está sentindo, como é que é, há quanto tempo, etc. Mas há uma pergunta cuja resposta tem peso eterno. E a pergunta é essa: quem é Jesus para mim? Responda essa pergunta. E Jesus, ele não diz assim, o que você sabe sobre mim? Ele fala, que pensais vós de Cristo? Não é um saber só, mas é o que eu penso, refletindo o que ele é para mim. Essa pergunta e a forma como ela é feita nos leva a interiorizar a questão. Eu tenho que ter um conceito meu próprio. E quem é que pode me dar o conceito certo a respeito de Jesus? Então vamos à primeira parte da pergunta de Jesus. A primeira parte, que é o nosso primeiro tópico, está no versículo 42. Essa pergunta: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E a resposta imediata vem. Eles responderam, de Davi. Está certa a resposta em parte, porque eles só conheciam superficialmente, o conhecimento deles era raso, ficava só na questão da descendência física de Jesus. De que família ele é? Da família de Davi. Isso todo mundo sabia. Filho de Davi. O conhecimento superficial não é suficiente. Saber quem é Jesus não basta para você ter a vida eterna. É preciso crer em Jesus. É preciso refletir e dizer quem ele é na sua vida. Se ele é Salvador, é porque você reconhece que está perdido sem ele. Precisa de um Salvador, alguém que o salve. Vamos à segunda parte da pergunta de Jesus, que é o nosso segundo ponto.
A segunda parte da pergunta de Jesus está no versículo 43 e 44. Replicou-lhes Jesus, tornou a perguntar, a chamar para descer um pouco mais naquela resposta, aprofundar aquela resposta, não ficar só na superfície. Jesus replicou-lhes, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, e aqui vem uma citação do Salmo 110, no versículo 44, Jesus é a palavra, ele que inspirou aquela palavra a Davi, ele é eterno. Isso os religiosos não sabiam. E quem sabe, alguns de nós também não tenhamos um conhecimento profundo de Jesus, mas somente informações. Conhecimento assim, desses que você responde na mesma hora, mas sem pensar, sem ser um fruto da sua reflexão profunda, do seu reconhecimento pessoal de quem é Ele. Como que Davi disse lá, e Jesus cita o que ele falou, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Como que Davi disse isso? Dissecando um pouquinho mais esse versículo 44, que é uma citação exata do que diz lá no Salmo 110, vamos pensar um pouquinho. Jesus não é apenas descendente de Davi, ele é o Senhor de Davi, ele é superior a Davi. Fisicamente, carnalmente, ele nasceu da família de Davi, mas esse é um conhecimento muito raso e superficial. Isso está lá nos papéis, no documento. Eles registravam. Tudo no povo de Israel, desde aquela época, era registrado. Estava lá registrado, não precisa conhecimento, não precisa pensar, está lá. Número da sua identidade, a gente sabe decor, mesmo que agora não constem mais ali na nova identidade, mas a gente sabe decor. Não precisa pensar. Como? Agora pense, na Bíblia judaica completa, na tradução judaica, está escrito assim, ó, disse Adonai ao meu Senhor. A palavra Adonai, o nome Adonai, é sério e grande e profundo. É Deus, o Pai, o Criador, o Senhor. Disse ele ao meu Senhor. O que ele disse? Assenta-te. E assentar-se é diferente de sentar-se. Você sabe disso. Vocês estão sentados aí. Quando terminar aqui, vamos levantar. Assentar é fixe. Eu te dou autoridade sobre esta situação. Por isso que usamos a palavra assentamentos para a fixação de pessoas em espaços de terra. Assenta-te. Aonde? À minha direita, não é em qualquer lugar. Senta aí, nessa cadeira, naquela outra, não. Assenta-te, este lugar, à direita de Deus Pai, à direita de Adonai. Só Jesus poderia ocupar este lugar, e Ele pode, e Ele está assentado à direita de Deus Pai, assentado com autoridade sobre aquele lugar. Assenta-te à minha direita. Até quando? Até que eu ponha os teus inimigos, aonde? Debaixo dos teus pés. Quem está pondo os inimigos? Deus, Pai. Por isso que essa batalha que nós temos vivido não é nossa, não é física, embora o nosso corpo muitas vezes sinta até as consequências dessa batalha, mas ela é mais lá em cima, é espiritual, é uma luta tremenda entre Deus, o grande vitorioso Criador, que é bom, que é amor, e Satanás, que quer destruir a criação de Deus. Queira ele, porém, não terá isto, né? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha o que está escrito
em 1 Coríntios, capítulo 15, quando no grande capítulo sobre a ressurreição, Paulo fala assim, versículo 24, 1 Coríntios 15, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Olha quem são os inimigos aí. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus já venceu esse último. Ele saiu do sepulcro, vivo. Ele é a vida. Ele não poderia ficar morto. Ele morreu, realmente morreu, mas ressuscitou e está vivo. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui neste versículo 44 de Mateus 22, que é a citação do Salmo 110, está implícito, está dentro deste versículo, deste aqui, trecho, o ensino sobre o senhorio de Jesus. Quem é Jesus para mim? Ele é o meu Senhor. E o que é preciso fazer para que Ele seja o nosso Senhor? Declarar? Os religiosos declararam ali de quem Ele é filho, de Davi. Ponto. Só declarar com a boca? Não. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, o nosso Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Foi isso que os anjos disseram para os pastores naquela noite, lá nas redondezas de Belém. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É impossível separar o Jesus Salvador do Jesus Senhor. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Primeiro, reconhecimento, não somente saber, uma informação aqui no nosso intelecto, não somente saber, conhecer, mas crer no coração que Ele, Jesus, é o Senhor. Nesse ponto, nós podemos dizer que Ele é o Senhor das nações, porque Ele é o Senhor mesmo. Todas essas coisas que estão acontecendo, Ele sabe. Ele tem domínio sobre estas coisas terríveis que estão acontecendo no nosso mundo. Tudo por causa da saga do poder, do dinheiro, como o Kiko falou agora há pouco aqui. Tudo por essa saga de ser o maior, de ser o mais poderoso, de ser o mais rico, de ficar sempre no comando. Quaisquer que sejam os meios que se use para obter esse comando, lícitos e ilícitos, verdadeiros e enganadores, mas estão aí retirando do pobre, da criança na escola, do aposentado, do que recebe benefício, não importa, não há pudor, não há escrúpulo nos homens que dominam, mas o nosso Deus está com o controle nas mãos. Quando Ele agir, não há força alguma que faça frente ao seu poder. Não há. Agindo eu, Ele pergunta, quem impedirá? Resposta, ninguém, nada, nada. Quando eu penso nestas coisas, eu me lembro de um pedacinho da história de um rei poderoso. Está aqui a história dele. Ele construiu navios para ir até um certo país e fazer o que ele queria lá.
e os navios se quebraram no porto. Quem quebrou? O Titanic, na sua primeira viagem, enroscou num iceberg e afundou. Por quê? Alguém que fez tinha escrito lá: nem Deus afunda este navio. Os homens não sabem com quem eles estão lidando, quem eles estão peitando. Não sabem. Jesus é o Senhor. E ele pergunta para aqueles religiosos: como que vocês dizem que ele é filho de Davi? Se Davi o chamou de Senhor. Isso na cultura judaica e até na nossa é um absurdo. O pai não chama o filho de Senhor. E eles ficaram mudos. Eu não tinha pensado nisso. Se a resposta de que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, portanto és eterno, és Senhor, só se dá através do Espírito Santo. Está escrito aqui, 1 Coríntios 12, verso 3. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Você quer ter um conhecimento, uma resposta certa sobre Jesus? Quem é Jesus para mim? Tem que ser pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui, está ao redor da sua vida, procurando convencer você a declarar com a boca e crer com o coração. Só Ele pode trazer essa revelação de quem é Jesus. Não é um conhecimento que a gente adquira por informações. Seria um conhecimento só na cabeça, rasinho, que não vai interferir na nossa vida. Sei um monte, mas faço as coisas do jeito que eu quero. Esse saber vai ter que direcionar a minha vida. E nós vamos para o último ponto. Agora a pergunta é para você. A pergunta: quem é Jesus para mim? Saber não basta, como eu tenho dito, é preciso crer. E crer não acontece aqui, crer acontece no coração. E o crer no coração vai mudar a nossa vida. Se Ele é meu Senhor, quem manda na minha vida é Ele. Se Ele é meu pastor, eu estou bem cuidado. Nunca diga, eu estou abandonado, ninguém está cuidando de mim. Jesus é seu pastor, Ele cuida de você. Se Ele é seu salvador, você está seguro. Ele salvou, você está seguro. Se Ele é o seu amparo e libertador, como está escrito na Bíblia, você está amparado e livre, porque Ele é seu libertador. Não há coisas que prendam você, não há mágoa que prenda você, não há medos que prendam você, não há traumas que amarrem você, traumatizado, amedrontado, assustado. Não há nada disso se Ele é seu libertador. Tudo isto é Jesus. Se Ele é sua esperança, você não está desesperado, você tem uma esperança. Se Ele é sua fonte, você está satisfeito. Se Ele é o seu consolador, você está consolado. Passamos por dores, choramos, mas estamos consolados, porque Jesus é o nosso consolador através do seu Espírito, que foi enviado para nós. Se Ele é seu alto refúgio, você tem um lugar, um abrigo para onde se esconder. Ele é seu alto refúgio. Ele é seu consolador, Ele é seu salvador, Ele é seu amparo e libertador. Por isso nós podemos dizer, eu sou feliz. Apesar de tudo à volta parece estar despencando, mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Jesus no qual eu creio. No nome dele eu sou curado. Ele me liberta, Ele me ampara,
Ele me apacenta. Um dia eu estava descendo ali, beirando a horta, indo para casa, e eu estava orando e ouvi no meu espírito a voz de Jesus falando: eu sou a tua justiça. Nunca me esqueci disso, jamais, todo dia eu me lembro disso. E a voz dele é inconfundível. Se você não ouviu ainda, busque ouvir. Nunca mais você será o mesmo depois de ouvir Jesus falando. Ele quer confirmar no seu coração quem ele é para você, desde que você esteja disposto a dizer: eu quero crer, eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, não somente o filho de Davi. Sim, como quando o Senhor encarnou, assumindo a nossa forma humana, o Senhor nasceu na família de Davi, mas o Senhor é superior a Davi, o Senhor existia desde sempre, o Senhor é eterno, o Senhor é o Criador, o Senhor estava no princípio com Deus, no Senhor está a vida, tu és a vida, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, tu és a porta. Eu entro por Jesus e estou livre, estou seguro, entrei, tenho satisfação, porque Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Estou satisfeito, tu és para mim a minha esperança. O mundo está cada dia pior. Quando a gente pensa não tem como piorar, vem uma situação nova piorando. Mas nós temos a esperança. Jesus é a nossa esperança. Por quê? Porque ele prometeu que vai voltar. E ele está próximo, muito mais do que nós podemos imaginar. Quando eu penso em fatos acontecendo nos nossos dias, eu tremo. Porque agora as pessoas, alguns homens, estão planejando morar na lua, estabelecer no luzeiro que Deus criou para iluminar a noite. Eles estão planejando fazer uma base lá e depois habitar lá. Até já estão tentando ver se como é que leva batata doce para plantar na lua. Lembra de uma história que está em Gênesis capítulo 11? É o mesmo pensamento. Vamos fazer uma torre aqui bem alta, que ela toque os céus. Vamos fazer o nosso nome célebre. Vamos ser celebridade. Vamos marcar aqui um ponto na história. Deus lá em cima, olhando aquela cena, né? Aí Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Então Deus desceu, viu que o intento deles era mau, o que Deus fez? Acabou com a história. Confundiu a língua deles, aí nasceram as nações, e eles não podiam mais ficar juntos para construir nada. Jogou um balde de água fria em cima daquele castelo de areia que eles estavam levantando. Do jeito que quebrou os navios daquele rei que construiu aqueles navios fortes, Deus quebrou os navios. Do jeito que ele afundou o Titanic. Esperemos o que vem aí. Quem é Jesus para mim? Minha esperança, meu Salvador, meu caminho, minha direção, aquele que manda na minha vida, aquele que controla os meus pensamentos e as minhas palavras, as minhas atitudes, é aquele que tem domínio sobre a minha vida, é aquele a quem eu vou aos pés todos os dias. Levo o meu fardo e ele tira de sobre mim os pesos e ele traz aquele alívio que só ele pode dar. Ele traz aquela alegria que nada nem nunca ninguém pode tirar do seu coração. Ele traz aquela esperança renovada. Ele traz aquela força
que você diz, mas de onde veio essa força? Dele, Jesus. Quem é Jesus para você? Vamos orar. E eu convido você a crer mais, e a pedir, Espírito Santo, me revela quem é Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu declaro com a minha boca que Tu és o ungido de Deus, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Tu és o Senhor Jesus, Senhor da minha vida, que Tu és o meu Salvador, a minha única esperança, Tu és a minha confiança, Tu és o meu castelo forte, Tu és o meu alto refúgio, Tu és o meu amparo e o meu libertador, Tu és a minha justiça, Tu és o meu provedor, Tu és tudo para a minha vida, Tu és a minha vida. Não tenho vida fora de Ti e me rendo a Ti, Senhor. Tu és o Senhor. Portanto, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz por mim. Ali foram pagos os meus pecados, quitada a minha dívida, e eu estou livre. Glória ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.